Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estou aqui, amados, para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos, amados, fazer uma oração e colocar tudo na presença de Deus. Como eu sempre digo, amados, cada dia que nós acordamos, ponhamos os pés para fora de nossa cama, estamos vivos e respirando, é motivo de nós agradecermos nosso Deus. Porque cada dia que estamos, sobrevivendo, quantos estão se indo, que deitam e não acordam mais, Então, cada dia que estamos de pé e Deus nos dá a graça de estar vivos todas as manhãs, é porque Deus está nos dando mais chances de nós vivermos, realizarmos nossos sonhos e alcançarmos a nossa salvação. Amém? Amados, porque tudo é permissão de Deus, tudo. Não acontece nada se não for a permissão de Deus. Se Deus nos dá vida, é porque Ele tem visto ainda graça em nós e tem nos dado a oportunidade de nos consertar com Ele dia após dia, Porque Ele quer nos levar para o céu, Ele quer que nós vamos morar com Ele a partir dessa vida para lá, E cabe a nós obedecer a Ele ou não, Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na presença do Senhor mais uma vez, aqui te agradecendo pela minha vida e pelo ar que eu respiro, Papai do céu. Sei bem, ó Deus, que tudo, Pai, é permissão do Senhor. Assim, Pai, eu oro por todos os ouvintes desta oração e da mensagem do Senhor Deus aqui neste canal de oração. A cada irmão e irmã, cada ouvinte que tem prestado a ouvir a mensagem e a palavra do Senhor neste canal, que o Senhor possa visitar e abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Assim, Pai, consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor e peço que o Senhor Deus venha me usar poderosamente, Pai, para falar da Tua palavra. Senhor, tome direção do nosso dia, da nossa vida. Em nome de Jesus, que nenhum mal prospere contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aqui pedir a vocês que ainda não são inscritos aqui neste canal, que por gentileza, amados, vocês se inscrevam neste canal para ajudar este canal a crescer. Se inscreva, amado irmão, amada irmã, neste canal, para ajudar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a ir mais além. Também, amados, eu peço a vocês que já são inscritos, que Deus possa continuar a usar vocês para estar compartilhando a mensagem de Deus, sempre, para você também ser um instrumento de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor. Amém? Vamos, amados, para a palavra de Deus, ouvir o que Deus trouxe para nós, ouvir nesta manhã. A palavra que Deus trouxe ao meu coração está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, e eu vou ler, amados, a partir do... Está no livro de Samuel, a partir do 9, eu vou ler. 1 Samuel 26, 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu as mãos contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá ao seu dia, e o seu dia há de chegar em que morra ou desça para a batalha e pereça. O Senhor me guarde de que eu estenda as mãos contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e a bilha d'água e vamos. Amados, esta é uma das histórias, que eu mais admiro e gosto, de ouvir na palavra de Deus, Todas as histórias da Bíblia me chamam a atenção, todas. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Mas esta é uma história bem interessante, Dá para nós tirar muitos contextos dessa palavra, dá para nós tirar muitas experiências, Saul, amados, foi um rei, qual Deus ungiu a ser rei em Israel, porque, o povo queria um rei. E de início Saul agradava a Deus, Saul chamava a atenção de Deus de início, Ele era humilde, ele buscava os conselhos de Deus. E assim Deus era com Saul e ele foi crescendo, Crescendo em batalhas, em guerra, em tudo ele foi sucedido.
Mas então, enquanto ele buscava os favores de Deus e crescia, Saul foi se achando, né? Foi estufando seu peito e se achando competente, se achando sábio, se achando, acreditando e foi esquecendo que Deus era com ele e acreditando que era tudo dele. Sabemos que o orgulho e a prepotência tomou conta da vida de Saul. E ele esqueceu de que Deus existia e que Deus é quem tinha feito ele estar até ali onde estava. Sabemos que aí então Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei naquele lugar. E Deus retirou o seu espírito da vida de Saul. E Deus permitiu que um espírito imundo atormentasse Saul todos os dias. Porque Deus se irou muito contra Saul. E diz a palavra de Deus que Deus mandou Samuel ungir um próximo rei para estar no lugar de Saul. Porque Deus já havia se retirado da vida de Saul, já havia tirado a unção de Saul. Mas Saul continuou no reinado, se achando o fortão, o inteligentão, se achando em tudo, né? E Samuel ungiu a Davi, e sabemos que Davi ainda levou muito tempo para tomar o reinado. Mas Davi era humilde, era uma pessoa que agradava a Deus em tudo. Davi não fazia nada que não fosse da vontade de Deus. Desde jovem, desde muito jovem. E sabemos que Davi conseguiu chegar até o rei, trabalhou com o rei, né, ofereceu os seus serviços, ele começou a demonstrar a Deus na sua vida, demonstrar a sua competência a partir de quando Davi derrotou o gigante Golias. Davi, sem armadura, sem espada, somente com o poder de Deus venceu Golias. Golias que estava aterrorizando aquela terra. Ali por diante, Davi foi só vencendo batalhas, mas era Deus na vida de Davi. E vemos que Saul se levantou com grande fúria contra Davi. A inveja de Saul contra Davi foi terrível. E vemos que Deus usava Davi para tocar o seu instrumento quando Saul ficava tomado por um espírito imundo que o atormentava. Então, Davi tocava seu instrumento e o mal se retirava da vida de Saul. E assim foram anos, até que um dia Saul, resolveu dar sua filha a casamento a Davi. E sabemos que o inimigo tomou conta da vida de Saul, E Saul então soube que Davi havia sido ungido rei, Ele ainda não tinha se dado conta de que Deus não estava mais na vida dele. Porque, amados, quando nós deixamos o orgulho, a arrogância tomar conta da nossa vida, do nosso coração, nós não enxergamos mais nada que vem de Deus. Não sentimos mais nada. Por isso que nós temos que cuidar, amados, do nosso coração, da nossa vida espiritual. Não deixar o orgulho e a arrogância entrar. Não deixar o mal entrar no nosso coração, na nossa vida. Amados, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual mais do que todas as áreas da nossa vida. Porque o inimigo é astuto, ele é enganoso, ele é mentiroso, ele é ágil. Ele vai agir de uma forma, de uma maneira que nós nem vamos sentir, nem vamos notar. Quando vemos, o inimigo já chegou, já tirou o lugar que era de Deus na nossa vida. Já se instalou, já está reinando. Por isso que nós temos que tomar conta do nosso coração, da nossa vida espiritual, cuidar, zelar, limpar, isso, prestar atenção todos os dias e sempre. Amados, Saul não vigiou e o inimigo tomou conta de sua vida e Deus se retirou da sua vida. Deus não era mais com Saul. Aí Saul se levantou com grande fúria para matar Davi. Davi era ungido de Deus. Deus havia ungido o rei. Ele não reinava ainda porque Saul ainda estava usurpando o lugar dele, Mas, por Deus, ele já era rei. Por isso, Davi já estava vencendo todas as batalhas. Davi já estava
forte em guerra, porque Davi tinha Deus na sua vida. Deus era com Davi. E sabemos que Saul, né, pelejou fortemente contra Davi, para matar Davi, né? Ele colocou os seus homens de guerra a perseguir Davi todos os dias. E sabemos que Davi, né, teve que andar fugitivo, teve que correr. Davi não teve paz por longo tempo. Mas certa feita, Deus colocou nos caminhos de Davi, né, onde Davi passara com os seus companheiros, né, Saul dormindo. Deus permitiu um sono profundo para que Saul e seus homens dormissem profundamente e não viram que Davi chegou com os seus companheiros. Amados, Saul e os seus homens tinham guerreados, estavam cansados e dormiam profundamente. Deus permitiu esse sono profundo. Deus entregou eles nas mãos de Davi. Davi e os seus homens poderiam ter posto fim em Saul e todos os homens ali. Eles estavam todos dormindo. Mas nós lemos aqui, amados, Davi temeu. Davi disse ao seu companheiro: houve porventura alguém que se levantou contra o ungido de Deus e ficou impune? Não, nunca houve. E o seu companheiro: vamos matar, foi Deus que colocou nas nossas mãos, foi Deus que permitiu nós chegar aqui e acharmos eles assim. Deus está dando nas suas mãos, é a chance que você tem de se ver livre de Saul, seu inimigo. E Davi disse: não, haverá o dia dele vai chegar, em que ele vai sair a peleja, ele vai morrer, ele vai tropeçar, alguma coisa vai acontecer, mas Deus não vai deixar impune o que Saul tem feito comigo. Eu é que não vou tocar, porque disse Saul, Davi disse: o Senhor me guarde de que eu estenda as mãos contra o ungido do Senhor. Porque Davi tinha Saul como um ungido do Senhor. Por mais que Davi via, né, que o inimigo tomava a vida de Saul e que Saul se levantava grandemente contra ele, ele tinha respeito e consideração por Saul. Ele ainda tinha Saul como um ungido de Deus. E Davi disse: não, que Deus me guarde de estender as mãos contra o ungido dele. Vemos, amados, aqui, Deus colocou Saul e todo o exército de Saul em um sono profundo, todos dormiram. Permitiu Davi e o seu pouco de homens passar por ali. Deu tudo nas mãos de Davi, para Davi matar todos. E vemos que Davi não fez isso, não deixou que nenhum homem tocasse em Saul. Porque Davi temeu por Saul ser um servo ungido de Deus. Porque Davi, ele aceitou, ele compreendeu que se Saul estava se levantando contra a vida dele, Deus ia ter com Saul. E teve. Nós sabemos que não precisou Davi matar Saul, não precisou Davi estender as mãos contra Saul. O próprio Saul morreu pela sua própria espada. Então, amados, a palavra de Deus vem nos ensinando de que na oração e no jejum nós vencemos qualquer inimigo. É verdade, amados, que há afrontas, que há coisas que o inimigo usa para se levantar contra as nossas vidas, que nos tira fora do sério, mas o que nós temos, amados, é que não deixar perder a nossa razão com Deus. Ainda que a justiça da terra, amados, falhe, ainda que a justiça dos homens não seja verdadeira, mas a justiça de Deus, a justiça divina é verdadeira e não falha. Então, amado, o homem e a mulher que se levanta contra um homem ou mulher de oração, o ser que se levanta contra alguém que ora, que jejua e que anda nos caminhos de Deus, este compra briga com Deus. Sabemos, amados, que Deus não deixa impune, Deus não deixa passar em branco aquilo que alguém faz contra um servo do Senhor. Por isso, amados irmãos, eu sei que não é nada fácil, né? A gente está sofrendo perseguição, sofrendo, né, ameaça, passando por lutas. Eu sei, porque assim como, né, há irmãos aqui que talvez estejam enfrentando tudo isso, né, eu já enfrentei muito e ainda enfrento, né, o inimigo.
ele não se agrada de ninguém que esteja fazendo a vontade de Deus. Como eu já disse em outros vídeos, a partir do momento que nós colocamos no nosso coração um desejo sincero de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, então o inimigo vai se levantar com grande fúria para que isso não aconteça, para que nós não cumpra com esse propósito. Ele vai lutar para que nós não seja fiel a Deus e não agrade a Deus, para que nós não permaneça. Porque, amados, o inimigo não vai se levantar contra alguém que está ali frio, ou que está morno, que está a hora na igreja, a hora fora da igreja. O inimigo não vai lutar contra aquele que está na igreja por estar, mas não tem agradado a Deus, não tem propósito com Deus, né? O inimigo se levanta contra aquele que incomoda ele, porque o trabalho do inimigo, amados, é não deixar almas se voltarem para Jesus. O trabalho do inimigo é impedir a salvação de almas, impedir a salvação de pessoas. Porque o inimigo quer levar junto com ele, amados, para o abismo a maioria, ou tudo do mundo, ou todas as pessoas que o inimigo puder levar, ele quer levar junto com ele, né, para o julgamento final, aonde será lançado o inferno, os seus demônios e todos os que com eles estiverem, serão lançados no lago de fogo com enxofre, diz a palavra de Deus, está escrito lá na Bíblia Sagrada, né? E o inimigo, como ele sabe que já está condenado, ele não quer ir sozinho para o mal, né? Para o fim. Ele quer levar o máximo de almas. Então, cada pessoa que se levanta contra o inimigo, que é se adaptando a ser servo de Deus, fiel a Deus, e o trabalho que Deus tem para nós servos na terra é um único só trabalho, é semear o evangelho, é evangelizar, é levar a palavra da salvação para que almas, né, se voltem para Jesus, almas se rendam a Jesus, né? Então, quando a pessoa, né, está certo nos caminhos do Senhor, cumprindo com os mandamentos de Deus, andando segundo a lei de Deus, o inimigo vai lutar. Mas, amados, nós não precisamos lutar contra as pessoas que se levantam contra as nossas vidas. Eu volto a dizer aqui, amados, a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e dominadores, principados que lutam contra as nossas vidas. São espíritos imundos que são ordenados a lutar contra o homem e a mulher que se propõem a fazer a vontade de Deus. Então, amados, aqui nós aprendemos na história de Saul e Davi, é que Saul se levantou com muita fúria contra Davi, porque Davi foi ungido a rei, Davi era vencedor em todas as batalhas, em tudo Davi vencia. E a inveja e a ira tomou conta de Saul. Saul se levantou para matar Davi. E nós vemos, amados irmãos, que Davi teve que andar fugitivo, correndo de Saul. Ele sofreu muito, amados. E sabemos que Davi não era devedor de nada, nada fez contra Saul. Mas a raiva e o ódio de Saul era tão grande que ele queria vê-lo morto. Ele achava que ia parar Davi, né? E nós vemos que certa feita Deus permitiu Saul e todos os homens dormirem um sono profundo. Entregou todos nas mãos de Davi para que Davi matasse. E sabemos que Davi não os matou. Davi poupou a vida deles porque Davi disse: nunca houve alguém que se levantasse contra um servo de Deus e ficasse impune. Davi disse: Deus vingará. Chegará a hora em que Saul vai pagar por tudo isso. E nós sabemos que isso aconteceu. Davi não fez nada contra Saul. E Saul pagou com sua própria vida. A casa toda de Saul morreu, se acabou. Restou-se somente um neto de Saul. Amados, o que nós aprendemos por dentro dessa palavra é que nós não precisamos vingar de ninguém que se levanta contra a nossa vida. Nós não precisamos se levantar contra ninguém, nem dizer palavras, nem esbofetear, não. Muito menos devemos pedir para Deus que mate essa pessoa, porque Deus não fará conforme nós pedimos. Mas Deus vingará por todos. Deus tocará na vida de todos. Deus sabe a forma, o jeito, a condição que Ele vai cobrar. Mas todo aquele que tem se levantado contra você, meu irmão, minha irmã, seja no trabalho,
seja na congregação, seja na tua família, se você tem andado certo nos caminhos do Senhor, creia. Você verá o agir de Deus em teu favor, porque Deus não tarda, Deus não falha com aqueles que servem a Ele. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Amado Deus, eu te agradeço por esta palavra em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor leve esta mensagem a vidas e corações que precisam ouvir esta mensagem. E que o Senhor possa chegar, Pai, como resposta, Pai, agora da oração deste irmão, desta irmã. Que o Senhor possa chegar com a certeza da vitória, Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus. Que aquele irmão ou irmã que tem passado perseguição e luta, possa sentir agora o Senhor falando com ele, o Senhor trazendo alívio para ele, em nome de Jesus. Te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amados, curtam os vídeos aí, deixem joinha nos vídeos e sejam abençoados em nome de Jesus.